chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. A paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça maravilhosa do Senhor possa estar alcançando os irmãos mais esse dia. Seja muito bem-vindo e fique à vontade. Vamos estar aqui recebendo do Senhor uma palavra vinda do céu. Vamos estar aqui adorando a Deus, compartilhando as bênçãos que Deus tem das nossas vidas, não é? Reencontrando os irmãos, mesmo que seja virtualmente, pelo chat. Você pode deixar aí a sua mensagem, né? A paz do Senhor, o seu sinal aí, né? Dizendo, olha, irmãos, estamos juntos mesmo que separados. Cremos na Bíblia, que diz que o nosso Deus é um Deus onipresente. Ele está aqui, nesse momento agora, ministrando no nosso coração, e está também aí na tua vida, aonde quer que você esteja. Se você estiver em casa, se você estiver no trabalho, se você estiver talvez no hospital, seja qual for a situação que você se encontre ou o lugar em que você esteja, Deus é poderoso para estar aí do teu lado. Eu quero orar agora para que nós possamos realmente desfrutar desta presença maravilhosa do Senhor, doce presença do Senhor, que possa se manifestar em nossas vidas, que possa se manifestar na nossa vida, nas causas e nas situações em que vivemos sempre, sejam elas boas ou sejam elas não tão assim confortáveis. Vamos orar e invocar a presença de Deus em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que nós aqui temos de poder, Jesus, buscar a Tua face, Pai. Obrigado, Deus, por esta ferramenta que o Senhor nos preparou, que pela internet podemos, Pai, nos comunicar o Teu Evangelho. Deus, estar realmente juntos, mesmo que distantes e conectados pelo Teu amor, conectados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, que seja mesmo o Teu Espírito Santo a ser transmitido, ó Deus, por este canal. Que seja mesmo, Deus, a sua manifestação, entrando na vida, na casa, no lugar onde cada um dos meus irmãos acompanham agora esse tempo e esse vídeo, Pai. Ó Deus, que nós denominamos ser um culto que prestamos ao Senhor. Que seja assim mesmo, possamos orar, possamos ouvir Tua voz, possamos adorar o Senhor através dos cânticos. No nome de Jesus Cristo, abençoa e faz essa obra, Pai, em nossas vidas, em nome de Jesus, e que possamos continuar firmes, sem impedimento algum. No nome do Senhor, nós oramos, te agradecemos. Amém, Jesus. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno.
consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber, declare. Ao único que é digno de receber. Dê a Ele toda a honra, toda a glória. A honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. A Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Em alta voz, adore aquele que vive. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao que vive e reina pelos séculos dos séculos, a Ele todo louvor, a Ele adoramos, a Ele coroamos. Sim, Senhor, a Ti, Jesus. Amém, muito bem, muito bom louvar ao Senhor, adorar a Deus. Quando nós louvamos a Deus, nós temos a certeza da presença dEle, porque Ele diz na sua palavra que habita no meio dos louvores, não é? Então, quando louvamos a Deus, adoramos o Senhor, temos a certeza que Ele está em nosso meio. Mas agora nós vamos para um momento também muito importante, que é o momento de ouvirmos o que Deus tem para falar. Quando nós adoramos, nós entregamos para Deus a nossa devoção, a nossa adoração, a nossa oferta, a nossa gratidão. Mas quando nós sentamos e ouvimos a palavra de Deus, nós recebemos. Então Deus agora vai encher você com a sabedoria da sua palavra, porque é o momento da palavra de Deus. A palavra que nós vamos hoje compartilhar está escrita no livro dos Salmos, Salmo 34, vamos ler a partir do versículo 4, que diz assim: Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não foram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Aleluia. Este salmo foi escrito, como o título deve aí mencionar em sua Bíblia, pelo rei Davi, em um contexto histórico muito especial, muito peculiar. Na verdade, Davi escreveu esse salmo exatamente no tempo em que fugia de seu perseguidor, o rei Saul, movido de inveja e cheio de cólera em seu coração, perseguiu a Davi, desejando matá-lo. O rei Saul ainda era rei, mas na verdade Deus já o tinha deposto. Semana passada falamos aqui sobre o momento em que Davi foi ungido por Jessé.
Naquele momento, Deus já estava constituindo um reinado sobre Davi. E naquele momento, Deus já estava destituindo Saul do governo espiritual sobre Israel. Toda a autoridade traz consigo também uma autoridade espiritual. A Bíblia fala que os governantes foram levantados pela permissão de Deus. E assim eles continuam lá. Por isso precisamos orar pelos governantes. Precisamos abençoar aqueles que governam o nosso país, que estão, como a Bíblia fala, em evidência, para que tenhamos paz. Sabemos que o Senhor controla essa condição, principalmente nessa época aqui, onde o reino de Israel era governado por um rei, mas na verdade era Deus que estava sobre aquele povo. Saul se move de muita inveja e começa então a perseguir a Davi, ao ponto dele fugir de Israel, fugir de sua terra, de sua pátria, dos seus familiares. E então Davi busca um lugar de refúgio nas terras de Gate, inimigos de Israel, e se usa de uma estratégia um tanto quanto bizarra, para escapar ali da morte. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10 em diante. Vamos compartilhar aqui a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10 em diante. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e foi para Aques, rei de Gate. Porém, os criados de Aques lhe disseram: não é este Davi, rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aques, rei de Gate. E por isso se contrafez diante dos olhos deles. E olha só o que ele se contrafez aqui. E fez-se como doido entre as suas mãos e engravatava nas portas de entrada e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltavam-me a mim doidos para que trouxesseis a este, para que fizesse doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Vejamos bem aí essa situação, esse contexto que interessante, Davi se faz mesmo de louco, Davi, além de compositor de grandes salmos, de um grande rei, também parecia ser um bom ator, Ao que parece, ele estava escondido ali no meio daquele povo, sem querer ser notado. E os servos então descobrem, e olham ali. Davi já carregava sobre si uma certa fama, como eles mesmos ali viram, ele é cantado, nos cânticos. Olha, Saul matou 1000, mas Davi matou milhares, E a fama de um grande guerreiro, matador dos seus inimigos. Ele pensa: melhor um louco vivo do que um guerreiro morto. Então ele começa a se fazer de doido. Ele se faz de doido diante de Abimeleque. Abimeleque, que era ali o rei, daquele lugar, como diz ali no Salmo, que nós lemos como Aques. E Abimeleque era como fosse aquela autoridade que estava sobre ele. O Abimeleque desse tempo aqui era esse Aques. Então ele faz de doido no meio daquele rei, que o expulsa de sua presença. Ele fala, é até engraçado, ele diz: já não me faltam doidos aqui, então um monte de doido aqui, você traz mais um, esse camarada tá doido. E a Bíblia fala que ele babava pelas barbas, que entrevia as mãos assim, ficava nas portas, esse camarada tá doido. E esse episódio aí nesse momento é que ele escreve esse salmo, segundo o título ali do Salmo 34 nos apresenta, E se acompanharmos aí o texto, vemos que depois dessa situação, Davi se aloja em um esconderijo.
Porque ele está fugindo, né, buscando uma melhor estratégia para que o seu inimigo não o alcançasse. Né? E esse esconderijo de Davi fica bem conhecido na sua história e se torna emblemático até, que é a caverna de Adulão. Então, 1 Samuel, capítulo 22, diz assim: Então Davi se retirou dali, se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. A caverna de Adulão torna-se ali um emblema na vida de Davi, um tempo em que ele passou refugiado, escondido do seu inimigo. Adulão era uma cidade da região de Canaã, que ficava ali ainda no território de Judá. O significado de Adulão talvez esteja relacionado à ideia de refúgio. E nas proximidades de Adulão haviam várias cavernas e grutas. E foi numa dessas cavernas da região de Adulão, por isso se diz caverna de Adulão, que Davi e seus homens ficaram ali por algum tempo. Nós lemos ali 400 homens e ainda os familiares de Davi. Na caverna de Adulão, Davi se encontra com a sua família. Lembra que falamos aqui domingo passado, se você não viu esse vídeo, é só procurar aí, né, o vídeo da semana passada. Nós falamos lá da família de Davi e dos seus irmãos, né, o quanto eles o desprezavam ali, tinham ele como uma pessoa inferior. Agora aqui, esses familiares de Davi vão até essa caverna, esse refúgio também, para encontrá-lo lá. Podemos até afirmar que esse encontro de Davi com seus familiares se deu principalmente por causa da raiva que Saul estava no seu coração, né? Aquela ira que ele tinha, que estava enfurecido contra Davi e contra todos aqueles que estivessem do lado de Davi. Se você olhar mais adiante aí no capítulo 22 ainda do livro de 1 Samuel, você vai ver claramente o que Davi faz ali com os sacerdotes de um lugar chamado Nob, que matam ali. Davi passou por ali antes, pegou comida, comeu, até citado isso no Novo Testamento, ele come do pão ali que estava para ser servido ali naquele lugar, mas era para Deus. Ele pega a espada de Golias, né, e segue a sua caminhada fugindo de Saul. Depois Saul passa por aquele lugar e manda assassinar todos aqueles sacerdotes. Assim como Saul estava endemoniado, né, a Bíblia diz exatamente isso. Havia um demônio ali e que importunava Saul por conta das brechas que ele havia dado na sua vida. E agora ele perseguia com toda a fúria a Davi. E com certeza também todos que estavam ao lado de Davi sofriam por isso. Até que os próprios familiares de Davi vão até a caverna. Né? Depois ali no contexto ainda, né, Davi leva os familiares deles para um lugar chamado Mispa, para o rei dos Moabitas, e ali entrega os seus familiares em segurança e fica ali naquele lugar de refúgio, um lugar forte, como fala, até uma segunda direção. Nós sabemos quanto tempo que Davi passa na caverna de Adulão, mas podemos perceber que em Adulão Davi encontra refúgio e segurança para poder parar e descansar um pouco, né? Ele vinha já de várias situações fugindo de Saul, e parece que naquela caverna, naquele refúgio, naquele lugar, Davi então encontra condições para parar e descansar. E junto ali com eles, aqueles 400 homens. E é interessante pensarmos que esses 400 homens, como nós lemos aqui, endividados, que estavam em aperto, que estavam em condições de
de desgosto, espírito desgostoso, diz aqui a Bíblia. Esse grupo de homens, Davi começa a liderar esses homens depois, né? E começa agora um novo momento na vida de Davi. Aquilo que era para acontecer, o Espírito Santo quer dizer para nós hoje aqui, queridos, que aquilo que Deus tem para acontecer em nossa vida vai acontecer. A promessa que Deus já liberou sobre nossa vida, nenhum homem é capaz de impedir. As coisas que Deus já decretou na minha e na sua vida, elas vão acontecer, né? E as coisas que Deus já anunciou, no caminho que temos que andar, na condição do que temos que fazer, essas coisas elas com certeza, fatalmente acontecerão, porque acima de tudo está o nosso Deus. Davi foge para uma caverna, Davi se esconde numa caverna e 400 homens vão atrás dele. Já havia a unção sobre a vida de Davi e a promessa do Senhor já estava sobre a vida dele, apesar do momento difícil que ele estava vivendo, apesar da angústia em que ele estava vivendo. Como lemos aqui no versículo 34, né? Ele estava em angústia, ele não queria estar naquela situação, né? Ele não queria estar agora numa caverna, ele tinha uma casa, ele tinha uma família, ele tinha, como falamos aqui semana passada, a mão da princesa foi dele, e os bens, a recompensa que ele teve por ter matado Golias de Gate, né? Ele estava confortável. Talvez Davi pensasse assim: olha, agora daqui é só tocar a vida e esperar a aposentadoria, esperar as coisas acontecerem. Eu tenho casa, tenho condições, tenho conforto, tenho uma esposa, né? Mas aí uma reviravolta começa a acontecer, né? Davi, eu tenho uma unção, ele poderia até pensar, né? E as coisas começam a acontecer e parece que sair daquele trilho de segurança, sair daquela condição de que poderia dizer assim, dar um bom sono para Davi. Agora Davi é obrigado a dormir em uma caverna. Davi é obrigado agora a viver em uma caverna, rodeado de trevas, rodeado de feras, e ali está ele, mas vão 400 homens para lá, homens que também estavam desgostosos. Estes homens, mais adiante, se tornariam a escolta de Davi. Esses homens se tornariam aquilo que Judá e Israel lembrava dos 400 valentes de Davi. Eles passariam a ser então a guarda particular de Davi. Olha o que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 1. Mais à frente, passa-se o tempo, Davi então é instituído rei, e olha só o que diz aqui, 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 1. Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclag, estando ele ainda escondido por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Eu quero te incentivar aí a ler esse capítulo 12. Você vai ver ali como o escritor ele deixa bem claro, né, de quem eram esses 400 homens, as tribos em que eles vieram, né, as condições em que eles tinham, né, a especialidade de guerra que eles tinham. E esses 400 homens acompanharam Davi em todo momento. Mas naquele tempo ali é óbvio que naquela caverna, eles nem perceberam esse futuro. Eles nem sabiam que estava pela frente. Naquela caverna, Davi e aqueles 400 homens só queriam sobreviver. E a pergunta que o Espírito Santo quer fazer para nós aqui em nosso coração. Talvez olhemos para a nossa volta hoje, né? E lutamos, e vamos, e fazemos o possível, coisas até bizarras, como eu falei aqui, para tocar a vida, né? Para ser sustentado, para ser, para escapar dos inimigos que estão à nossa volta. E podemos chegar a momentos como esse, de entrarmos numa caverna e pensarmos, por que eu estou aqui? Por que eu estou nessa situação? O que está acontecendo comigo? É exatamente este ponto que Deus quer tratar nos nossos corações neste dia.
Porque muitas vezes é exatamente assim que acontece com muitos de nós. A caverna de Adulão, ela pode ser diferente para você do que essa de Davi. É aquele momento que nós sabemos que as promessas, o chamado que nós temos, que Deus tem para nós, como Davi tinha a promessa e olhos sobre a sua cabeça, a confirmação de ser um futuro rei de Israel, mas se vê assim em uma condição terrível, até mesmo humilhante, para tentar se sustentar. É nessas horas que nós podemos pensar, onde estão as promessas que Deus fez para a minha vida? Será que eu ainda viverei e verei na terra dos viventes o chamado de Deus para mim? Você já pensou assim? Talvez você já tenha pensado desse jeito, numa situação tão difícil, numa situação onde você realmente só luta mesmo para sobreviver. E alguém vem para você e fala assim, olha, Deus tem promessa na sua vida. Você fala, promessa? Se eu conseguir me sustentar nesse tempo, já vai ser já uma grande vitória. E pensamos aonde estão as promessas de Deus. E pensamos talvez, será que eu tenho realmente um chamado? Porque o que eu vejo agora em minha volta é apenas uma caverna fria, escura, e é nesse sentido que eu me sustento, né? Podemos passar por situações e podemos passar por momentos onde tudo que nos cerca são problemas, são dificuldades, aflições, tribulações. O inimigo que nos persegue dia após dia, parece que tudo o que fazemos é sobreviver. Talvez você esteja na caverna de Adulão. Mas a caverna de Adulão nos ensina, assim como eu tenho certeza ensinou Davi quando escreveu salmos ali naquele lugar. Em primeiro lugar, entenda, Davi não sucumbiu na caverna de Adulão. E você também não vai sucumbir nessa tua situação, meu querido. Você não vai ser destruído. Talvez abatido, talvez cansado, talvez perseguido, talvez até injustiçado, mas não será destruído. Porque Deus tem uma promessa na tua vida. Porque Deus tem um propósito na tua vida. Porque Deus te chamou. Porque Deus te separou, tirou você do meio das malhadas, derramou sobre a sua cabeça óleo. E quem tem promessa não morre. Quem tem promessa de Deus vive essas promessas, anda nessas promessas e confia no poder que há no nome de Jesus Cristo. A caverna de Adulão não deixou que Davi morresse, ao contrário, tão logo a promessa de Deus se cumpriu e ele foi recebido como rei de todo o Israel. O tempo da caverna passou, assim como o tempo da caverna vai passar nas nossas vidas. O tempo da restrição vai passar em nossas vidas. Nós vamos poder ser novamente aquilo que Deus tem preparado para sermos. A liberdade, na liberdade de expressarmos, na liberdade de estarmos juntos na igreja, no templo, né? Na liberdade de visitarmos uns aos outros, de realmente pronunciarmos, pregarmos a palavra de Deus por onde quer que formos, andando, indo. Ainda que passemos por restrições, ainda que seja necessário fugir para nos esconder, as promessas de Deus são imbatíveis e se cumprirão em seu tempo. Posso ouvir um glória a Deus aí de você? Escreva aí no comentário agora. Graças a Deus, eu creio nisso. Porque é isso que nos sustenta, é isso que nos levanta, é isso que nos dá a condição de vencermos e lutarmos as nossas lutas. O padecimento e a luta muitas vezes pode servir de um sinal muito forte para aquele que tem uma promessa de Deus. Havia um pastor que dizia sempre assim, que o inimigo, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não chuta cachorro morto, né? Ele não vai investir tempo, ele não vai investir em situações na vida de pessoas que são irrelevantes,
né? Ele sabe quais são os seus alvos. Ele sabe quem ele deve perseguir. Ele sabe quem é aquele que realmente pode fazer a diferença nessa terra. Eu digo para você, você é um desses que vai fazer a diferença nessa terra. E será marcado esse tempo que estamos vivendo. E talvez esse tempo que você particularmente esteja vivendo pode servir de marca de um discípulo verdadeiro que quer realmente seguir a Jesus, independente das situações. Romanos capítulo 8, versículo 16. Diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, o Espírito de Deus, letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito, né? Nós que somos formados por corpo, alma e Espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também. Existe promessa sim para aqueles que são filhos de Deus. Existem riquezas preparadas para aqueles que são filhos de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Aleluia! Existe uma herança para a minha vida e para a tua vida, querido. E nada pode impedir que venhamos a alcançar essa herança em nossa vida. Ele continua dizendo lá: e se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amado irmão, quantas vezes esse versículo serviu de alimento para o meu espírito. Quando eu olhava e quando ainda vejo, né, situações em que eu me sinto cercado, em que eu me sinto aflito, em que eu me sinto angustiado, é esse o hino da vitória que eu devo cantar. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são de se comparar com a glória que há de ser revelada. Há promessas sim, e a caverna de Adulão não vai te sucumbir. A caverna de Adulão não vai te destruir, não vai te matar. Aqueles que hoje tomam a cada dia a sua cruz e compartilham do sofrimento de Cristo por causa do nome dele, podem ter a certeza, o consolo e o conforto que em breve, aleluia, eu digo em breve, estarão glorificados com ele nas bem-aventuranças eternas. Amado e querido irmão, esse mundo passa, esse mundo está passando. A cada dia que finalizamos mais um dia na história da humanidade, mais perto estamos da glória que há de ser revelada pelo Senhor Jesus Cristo. Você não vai ficar nessa caverna, você não vai morrer nessa caverna. Entenda, o que Deus tem preparado para a tua vida é muito maior do que esse tempo de luta, dificuldade que talvez você esteja sentindo nesse momento. Amém? O segundo ensinamento que nós podemos ter na caverna é: tire proveito deste tempo. Busque ainda mais intensamente ao Senhor. Amém? Busque ainda mais. Os estudiosos da Bíblia também atribuem que Davi escreveu o Salmo 57 e o Salmo 142 enquanto estava lá na caverna de Adulão. Se você abrir aí a tua Bíblia, você vai ver lá no tema, né, Salmo em que Davi escreveu enquanto estava na caverna. Não sei se era exatamente nessa caverna, mas essa caverna aqui que Deus cita, pode ser. E o que isso nos traz de ensinamento? Que nos momentos de isolamento, nos momentos de retiro, de até mesmo solidão, aprendemos muito isso no encontro de intimidade com Deus, né? Nesses momentos é onde podemos ainda ouvir mais forte a voz do Senhor. Nesses momentos nós podemos ter liberdade e segurança para servir maravilhosamente na nossa experiência
de intimidade com Deus. Esses momentos eles servem tremendamente para termos ainda mais intimidade com Deus, onde não temos amigos, onde não temos aonde nos apoiar, onde não temos mais aquela segurança que o nosso braço podia trazer, que o conforto e a estabilidade que esse mundo poderia nos trazer. É nessa hora que nós podemos ainda declarar e ter e viver a experiência de ainda maior intimidade com Deus. Olha, vamos ler aqui o Salmo 57, versículo 1 em diante, que diz assim, Salmo 57, versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Suas asas me abrigo. Olha só que interessante aí. Até que se passem as calamidades, clamarei ao Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Olha aí, ele já sabia que não era mais por ele, era somente por Deus, né? Ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará, ao desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Ali na caverna, Davi poderia meditar com mais profundidade ainda em quem Deus era, em quem Deus é e em quem eu sou. E ali eu tenho essa experiência de intimidade com Deus. Nos momentos difíceis, nos momentos de grande dificuldade, podemos realmente conhecer a Deus mais perto ainda. Salmo 142 agora, como eu disse, o Salmo 57 e o Salmo 142, que os estudiosos aí atribuem ele ter escrito na caverna. Olha lá o que diz Salmo 142, versículo 4. Olhei para a minha direita e vi, não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Você vê que Davi ali agora já estava sozinho, né, com aqueles homens estranhos, né, que, tá certo, seguiram a ele, mas ele não conhecia. Então, amigo ele não tinha do seu lado. Não tinha amigo do seu lado. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma, né? Aquele amigo que você pode abrir o coração, como ele era com Jonathan, né, o filho de Saul, que você pode contar coisas que somente para um amigo você pode contar, que pode também aliviar a sua alma, né? Confessar situações. Aqui, Davi dizendo, olha, não tenho aqui ninguém que possa cuidar da minha alma. E aí ele continua, a Ti, ó Senhor, clamei. Tá vendo quando as coisas faltam? Ah, querido, o canal de intimidade com Deus fica muito mais aberto. Sei que é difícil, eu não quero dizer que você precisa ter essas faltas para realmente ter essa intimidade com Deus, mas aproveite esse isolamento, aproveite esse momento de restrição, esse momento de situação difícil. É nessa hora que você pode conhecer a Deus com muito mais intimidade. Ele continua dizendo lá, a Ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, Tu és o meu refúgio. Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Graças a Deus por isso. Nas experiências não muito confortáveis que podemos carregar da vida, é que podemos adorar a Deus. É que podemos clamar por seu socorro, como se verdadeiramente nada mais nos restasse, né? Não me resta mais nada, senão confiar em Deus. Talvez você esteja agora aí nesse lugar em que você está, e seja exatamente esse o pensamento que vem na tua mente, esse sentimento que está no teu coração. Não me resta mais nada. Confia no Senhor, amado. Confia, porque você não vai morrer nessa caverna. Amém? Essa caverna será apenas uma passagem, uma marca, um sinal que ficará, onde você vai lembrar para sempre, declarando, o Senhor é Deus. Você crê nisso? Confie, em nome de Jesus. E o terceiro ponto aqui, já para encerrarmos, Deus é que é o nosso refúgio, querido. Não é a caverna, é Deus.
É Deus que está conosco. Se esses salmos que foram compostos por Davi foram mesmo no tempo em que ele estava na caverna de Adulão, então eles vão aqui declarar claramente que o verdadeiro refúgio de Davi não era aquela caverna, não era aquele lugar, aquela estrutura. O verdadeiro refúgio de Davi não eram aquelas paredes imensas, aquelas rochas. O verdadeiro refúgio de Davi é o Senhor. Era o Senhor. Olha lá, ele diz no versículo 1, né? Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E ele continua lá e fala, às sombras das suas asas eu me abrigo. Não é essa caverna que é o meu abrigo. Não é essa casa que é o meu abrigo. Não é esse hospital que é o meu abrigo. Não é por isso que eu estou seguro. Estou seguro porque Deus é que cuida de mim. Eu estou seguro porque o Senhor é que vai me confortar. Ele é a principal estrutura para tudo, para todas as situações da minha vida. A principal estrutura é o Senhor. E lá no 142, no versículo 5, ele fala, olhe para a minha direita e não vi ninguém que me conhecesse, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, eu clamei e disse, tu és o meu refúgio. O refúgio verdadeiro é o Senhor. Embora ele fosse fugitivo ali na caverna de Adulão, Davi não estava buscando refúgio na estrutura humana, passageira, céus e terra que passam. O refúgio de Davi estava no Senhor. O Senhor é que era o refúgio verdadeiro para Davi. E assim acontece. E talvez não seja diferente para você. E eu quero declarar essa palavra de Deus sobre a tua vida nessa tarde, dizendo que a palavra é hoje esse refúgio que precisamos. A presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus, é que te fará seguro, meu querido irmão. Não se apavore. Deus está te forjando para que o momento certo, e quando esse momento certo chegar e você estiver pronto, essas barreiras que te impedem, elas vão cair por terra e você vai estar cada vez melhor preparado para viver as promessas e os cuidados de Deus na sua vida que não foram esquecidos. Sabe, quando o inimigo se levantar, dizer Deus esqueceu de você. Quando o inimigo se levantar e dizer, olha, a promessa foi apagada, eu acho que Deus, ele esqueceu daquilo que ele falou para você, em algum lugar isso não está mais escrito. Entenda, Deus é fiel, justo para cumprir tudo o que ele tem prometido para a tua vida. Amém? Vamos ler de novo aqui para encerrarmos o Salmo 34, que diz, busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Você pode declarar isso aí na tua vida? Declare isso, essa palavra seja realmente uma verdade na tua vida. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, temores de morte, temores de perseguição, temores que podem hoje talvez afligir também a tua alma. Busque o Senhor. Olharam para ele e foram iluminados. Seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Clamou esse pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Aleluia. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai, meu irmão, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Vamos orar. Porque é tempo de colocar nossas vidas nas mãos do Senhor. Salmo de Davi. É tempo de fortalecer ainda mais a nossa confiança
em Deus, que é um refúgio, uma fortaleza, uma rocha eterna para aqueles que nele confiam. Pai, em nome de Jesus, eu sei que essa palavra, ela tem um propósito, Senhor, que não é vão. Nada do que o Senhor diz é vão. Nenhuma das suas palavras cai por terra. Todo o teu coração, Senhor, toda a tua vida, oh Deus, é a nossa dependência. Dependemos de Ti, confiamos em Ti, somos Teus eternamente. Obrigado, Jesus. E olha agora para este homem, para esta mulher, para esse meu irmão, minha irmã, que está angustiado nesse momento, que tem passado por momentos, Senhor, de grande luta, de angústia. Oh Deus, que tem buscado um refúgio para tentar salvar dos seus inimigos. Que o nosso refúgio seja o Senhor, que a nossa fortaleza seja o Senhor. Tenhamos, Deus, a certeza clara e absoluta que o Senhor cuida de nós. Eu abençoo, Senhor, este meu irmão. Eu abençoo, Senhor, a minha irmã. Abençoo, Deus, essa casa, essa família, esse lugar, esse momento, Deus, aonde eles estão agora. Entra, Senhor, entra. Leva, Senhor, a tua salvação em nome de Jesus. Queremos olhar para o Senhor, Pai, e jamais sermos confundidos. Oh Deus, a angústia, a situação, a tribulação que tenta nos confundir, Senhor, não prevalecerá. Que o teu anjo acampe-se verdadeiramente ao redor, assim como ali acompanhava a caminhada do povo de Israel quando saiu do Egito para chegar até a terra da promessa. Senhor, sustenta. Que possamos olhar para a tua presença forte e verdadeira em nossas vidas. Entender cada momento, seja um momento bom ou no ruim, que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. E mais uma vez eu quero dizer aqui que essa tua angústia, essa tua luta pode ser compartilhada. Escreva aí no comentário, nós vamos orar por você e quem sabe até oferecer mais assistência naquilo que você tem passado. Nós queremos estar juntos, a promessa que o Senhor Deus tem para nossas vidas e permanecer firme, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. O amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação, o poder do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, com todos os homens, hoje e para sempre. Amém. Amém. E até a próxima, em nome de Jesus. Feel your heart, see the world through your eyes. I wanna be your hands and feet. I wanna live a life that leads. Ready yourselves, ready yourselves. Let us shine the light of Jesus in the darkest night.